Paulo, um prazer. Papo Net. Olá, pessoal, é Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje, com muito orgulho, com muita felicidade, com muita satisfação, principalmente, um dos meus ícones do setor gráfico, um cara que eu conheço desde sempre. Eu não vou nem dizer o tempo para não revelar as idades aqui envolvidas. São dois garotos aqui hoje. Estou aqui com Nazaré Darakjan, né? Um cara que começou lá na época que Linotype e Hell eram duas empresas, né? Não era nenhuma só, ainda eram duas, né? Antes, muito antes ainda de serem adquiridas depois, mais tarde, pela Heidelberg, já como Linotype e Hell. Né? Como ele mesmo disse, a junção de duas tecnologias, uma que fazia fotocomposição de tipos, a outra que fazia fotocomposição de imagens, e juntaram as duas para fazer a solução perfeita nessa área de editoração, lá no começo da editoração eletrônica. Então, é a sumidade nesse setor que se reinventou, e esse é o assunto que a gente vai ter aqui nesse bate-papo aqui, a reinvenção, né? Uma pessoa, mesmo com todo esse cabedal de informação, com essa capacidade, com esse conhecimento, com esse networking que ele tem no setor gráfico, de repente falou assim, cansei do setor gráfico, vou fazer outra coisa. E foi trabalhar com outra coisa, se reinventou, está fazendo um enorme sucesso nesse setor que ele escolheu, que é da gastronomia, ele, os filhos. Então, Nazaré, é um prazer enorme tê-lo aqui no bate-papo, aqui no Papo Net, a gente mostrar que é possível a gente se reinventar, que é possível a gente fazer o que a gente acredita que tem que ser feito, o que é que a gente acredita que é bom fazendo, né? E se destacar nisso. É um grande prazer recebê-lo aqui. Bem-vindo ao Papo Net. Eu vou te dizer o seguinte, chega um momento em que, para quem ficou tanto tempo dentro do segmento, eu, na realidade, eu não estou fora da indústria gráfica. Sim. Eu estou, assim, há 7 anos que eu empreendi um novo caminho. Sim. Porque uma vez que você é gráfico, meu amigo, sangue... Depois que entra a tinta no sangue, né? Depois que entra... Exatamente. Né? Depois que entrou aquela tinta e o seu sangue, você sabe qual é a cor, você não abandona muita coisa. Eu achava que eu tinha que ser um grande técnico. Aí, no final, eu achava o seguinte, que eu tinha que ser o melhor comerciante, o melhor vendedor, vamos dizer assim, com muita técnica, com muito conhecimento. Então, isso foi a característica da minha vida. É verdade. E eu trabalhei muito e eu sempre fui em busca de inovações. Então, eu tive que convencer muita gente que tinha muito dinheiro, mas não tinha visão. Uhum. E que, por exemplo, a vida inteira eu entendia que a tecnologia, principalmente a digitalização, tudo que aconteceu com a entrada dos microcomputadores e tudo, era um caminho sem volta. Sim. E que daí para frente tudo ia ser diferente. Porque eu tive vamos dizer assim, bons professores, eu tive gente muito ligada. Eu tive a oportunidade de estudar na escola técnica de San Zeno, na Itália, a escola de Verona. Uhum. E lá na escola, logo depois do Senai, eu fui para lá, porque aqui não tinha uma faculdade de artes gráficas, não tinha nada disso. Isso. E eu fui para lá. E eu tive um professor chamado Pietro Chassé. Que foi o que fez o Pini também, né? Se não me engano, ele foi para a Espanha, né? Ele estudou na Espanha. Ele foi para a Espanha. E eu fiz esse caminho, eu fui pioneiro nesse caminho. Sim. E o que aconteceu foi o seguinte, que eu tinha um professor que era o Pietro Chassé e o Paulo Coutinho, que eles eram meus mentores. O Pietro Chassé já conhecia o Brasil muito bem, ele fazia, inclusive, consultoria para Abril, e ele
tinha uma certa afeição comigo e ele me levava para tudo quanto era canto para ver as coisas sobre a tecnologia. E ele dizia, olha, esse caminho aqui, olha, nós temos que fazer isso, nós temos que informatizar as coisas. E a gente, com computadores, que eu vou te dizer, Paulo, era um dinossauro. Era um verdadeiro dinossauro que você começava, por exemplo, a fazer pequenas tarefas com aquilo. Uhum. E, a partir daí, aí eu comecei a entrar nesse mundo, né? Até mesmo indo fazer programação. Olha. Na época, eu fazer Basic, pô. Fazer em Basic, porque eu me lembro, eu cheguei a programar em Basic nesse comecinho, 86, 88. Porque toda a base dos programas para a indústria gráfica era baseados em Basic. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver com computadores nacionais. Depois, eu comprei um Macintosh Cubo, um dos primeiros Macintosh, e comecei a trabalhar com isso. Isso pessoalmente. Até que, de repente, eu trabalhando com a Linotype, ela faz o quê? Ela faz justamente uma parceria com a Apple, e ao fazer essa parceria com a Apple, porque ela tinha uma Image Setter PostScript. Então, sim, foi o início da linguagem PostScript. Exato. Por isso, possibilitou a se trabalhar com o Macintosh. E a minha história, como era anterior... Foi o surgimento da Adobe, né? Do pessoal que saiu da Xerox com a linguagem PostScript exatamente. E ofereceu. Né? Na época tinha a impressora laser, a Canon, né? Era uma Canon, se eu não me engano, que foi a primeira a ter linguagem PostScript, né? E aí tinha o PostScript na impressora de mesa e também tinha para Linotype, né? Então fazia a ligação entre o mercado gráfico e o mercado desktop. Né? Exatamente. O mercado desktop ele começa exatamente do fato que a Apple lança a LaserWriter, sim, com linguagem PostScript. Com linguagem PostScript, exatamente. E a Linotype, uma Image Setter com linguagem PostScript, com um RIP. Então, você imagina, era uma evolução. Só que tinha um monte de gente que não entendia e não sabia o que era isso. Então, existia muito pouca gente preparada aqui no Brasil que, na época, entendia o que era um RIP. Sim. E muita gente que não sabia como conectar uma coisa com outra. Veja bem, a gente tinha um tesouro na mão e as pessoas não conheciam. E, a partir daí, eu fiz a primeira venda de produtos PostScript, que era Macintosh, LaserWriter e, no caso, uma Linotype, com o RIP1, o RIP1. Para editoras católicas, Paulinas, Cidade Nova, edições Paulinas, Cidade Nova, e depois a Santuário. E nós vendemos isso para eles num momento em que ninguém sabia exatamente o que era. Para que servia, né? A partir daí, eu passei a dar palestras, dar curso, fazer um monte de coisa, exatamente sobre o Desktop Publishing, sobre o DTP, ou a famosa editoração eletrônica. Então, muita gente fala assim, hoje eu trabalho com Photoshop. Eu falo, eu sou da época que o Photoshop não existia, e depois começou, eu sou da época do Photoshop 1, pronto. Aí tem gente que fala assim, pô, você tá velho. Freehand, né? O freehand da Adobe, freehand, 1991. Então, eu vivi toda essa história, né? Uhum. E um minutinho só, ó. Fica à vontade. E ao viver tudo isso, eu registrei isso nesse livro. Opa! Esse livro
chama Tempo. É uma viagem do analógico... Qual é o nome do livro? Tempo. Tempo, só tempo, isso. E Legal. é uma viagem do analógico ao digital. Olha que legal. Pô, E cara. esse livro aqui, olha... Onde é que eu compro? Onde é que eu compro esse livro, meu? Onde é que eu Nós compro? precisamos pressionar a JJ Carol, os editores, Aham. porque nós fizemos a primeira edição e eu agora estou trabalhando para fazer uma reedição Sim. com, vamos dizer assim, partindo da onde eu parei. Porque eu fiz o seguinte, isso aqui é uma cronologia desde a chegada da família real no Brasil em 1808 Olha. até 2012. Então, em 2012, eu conto as tragédias, eu finalizo com as tragédias das grandes fábricas, como Manholand, falo de Kodak, Sim. falo sobre tudo isso. Esse livro eu lancei na Drupa de 2012. Olha, que legal. Aí eu falei assim, peraí, eu acho que eu tenho que mudar as coisas. E, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, meu filho também, 10 anos de editor Abril, 10 anos como designer da revista Cloud e da Playboy, ele vê aquele império desmoronando também. E ele foi fazer uma pós em gastronomia. Aí foi para o México, ele é mexicano. Na época em que eu morei no México, eu me casei com uma mexicana e eu tive, no final, 2 filhos. Então, o que aconteceu foi o seguinte, ele falou, bom, eu vou fazer gastronomia, foi fazer uma especialização no México. Essa especialização que ele foi fazer no México, no final, ele acabou fazendo alguns cursos na Cordon Bleu, mas o que ele realmente aprendeu a fazer eram as comidas de casa, as comidas com a avó, com a tia, com a madrinha dele e tal. E vamos montar um restaurante? E vamos. Aí nós resolvemos montar um restaurante. E, no caso, né, o nosso restaurante já tem 7 anos. Nós iniciamos na Zona Norte e hoje não, já há 3 anos estamos em Moema. Nós viemos para cá em função de público-alvo. Aluguel mais barato que na Zona Norte. Olha. Incrível. Mas digamos que vocês também estavam no ponto alto da Zona Norte, né? Aquele Exato, bairro onde você estava era um bairro elegantíssimo, né? Exato, era um lugar... Extremamente valorizado na época, inclusive. Foi o boom naquela época, inclusive, de valorização. Para você ter uma ideia, Paulo, hoje, nós tínhamos ali 8 restaurantes. Nós até pensávamos fazer um movimento entre os restaurantes para atrair mais público, tal, com promoções. Hoje tem um restaurante ali. Todos os demais fechados. Que coisa. Para você ver a mudança. Problemas de aluguel, problemas de visão. E eu vim para Moema e tivemos uma aceitação excelente. Sim. Excelente. Eu acho que o perfil do seu restaurante é bem a cara de Moema, né? Ali é a cara de Moema. E nós abrimos outro também no interior. Então, em Araraquara tem outro restaurante, que são os Bigotes. É a terra do meu pai. Araraquara é a terra da família do meu pai. E foi até muito interessante, porque todo mundo pergunta por que nós não abrimos em São Carlos. Porque São Carlos faz parte da grande Araraquara, né? Sim, sim. Na realidade, deixando a brincadeira à parte, mas é o seguinte, coisas do interior. Quem é de Araraquara não sai até São Carlos para ir comer ou beber.
Mas o pessoal de São Carlos vai vai até até Araraquara, Araraquara. com certeza. Eu sou Coisas do interior. a minha família materna é de Ibitinga, né? Que Sim. exatamente fica na mesma distância de São Carlos para Ibitinga e São Carlos para Araraquara, é basicamente a mesma distância, né? São Carlos está no meio do caminho ali. E aquela região, o centro do estado de São Paulo, ela é muito forte, né? Ela é muito pujante, né? Economicamente muito forte, né? Agricultura, e agora, inclusive, ali perto de Araraquara está uma unidade da Embraer, então está indo tecnologia para lá também, ali em É, Galvão Peixoto, né? Gavião Peixoto, ali, aquela região. Tá crescendo, sempre foi uma região economicamente muito classe média, né? Muito classe média, é. muito forte, muito forte. E São Carlos universitária, né? Então, Sim, tem, sim. então um pessoal mais jovem, mais vibrante a coisa, tal. Então, tem Exatamente. todas essas características. E o que a gente fez, vamos dizer assim, tudo andando muito bem, até chegar a pandemia. Ah, claro. Com a chegada da pandemia, mudaram-se uma série de coisas. E nós continuamos abertos, nós continuamos fazendo o nosso trabalho, porque é o que a gente vem sempre dizendo. Nós temos que sempre estar atento ao futuro e estar nos reinventando. Sim. Nós já tínhamos, por exemplo, um delivery. Mesmo na Zona Norte, a gente tinha um delivery que chegou a ser um delivery próprio. Nós não queríamos cair nesse erro, porque você ter um delivery próprio, em termos de custo e problemas, é muito alto. Bom, pessoal, e assim a gente termina aqui com dor no coração. Aqui gostaria de ficar falando mais um monte, mas ele vai voltar aqui. O Nazaré vai voltar aqui e vamos ter outros bate-papos aqui como esse, sobre assuntos muito específicos. A gente tem muita coisa para conversar, muito caos para contar aqui. E se vocês gostaram, curtam aí. Se ainda não se registraram, não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, ative as notificações para saberem dos próximos bate-papos, quando a gente tiver lives, quando a gente tiver novas entrevistas. Fiquem ligados, comentem, façam suas sugestões, critiquem se for o caso, falam onde é que a gente está errando para a gente melhorar, falam onde é que a gente está acertando para a gente aprimorar ainda mais. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, trabalhamos em conjunto, em equipe. A gente criou aldeias, cidades, estados, países, impérios inteiros com colaboração, trabalhando em conjunto, todos nós. E pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem as ferramentas tecnológicas, e a gente falou um pouco sobre isso aqui nesse bate-papo, para complementar essa colaboração, sem nos importarmos com isolamento social, como estamos vivendo agora, com distanciamento social, com fronteiras e até mesmo idiomas. A tecnologia hoje nos liberta, nos tira todos os limites possíveis que enfrentamos. Então vamos utilizar essas novas tecnologias para complementar nossa colaboração, nosso trabalho em equipe e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo.